E aí, segundo ano, tudo bem, pessoal? Voltamos para nossa aula 28, né? E hoje nós vamos falar sobre condutores, isolantes e blindagem eletrostática, tá bom? Na nossa apostila você vai pegar na página 168, tá certo? É a nossa aula 28, tá bom? Bom, nós vamos começar hoje falando sobre a diferença entre condutores e isolantes, tá bom? Quando você fala desses dois elementos, você já pensa, poxa, um condutor, ele conduz eletricidade. O isolante, ele não conduz, né? Ele isola. Ou melhor, ele é um acumulador, tá bom? Ou melhor, condutores elétricos são materiais onde os elétrons estão mais livres do que presos ao núcleo, tá? Ou melhor, eles contêm elétrons livres. Ou melhor, a molécula que constitui esse material, ele tem uma capacidade altíssima de perder elétrons, tá bom? Ou melhor, ele tem uma capacidade grande de perder esses elétrons para outro corpo, tá certo? Por quê, professor? Porque esses elétrons, eles não estão fortemente ligados com o núcleo, tá bom? Então, eles conseguem escapar da eletrosfera. Então, nesse caso aqui, ele se torna um condutor. Por quê? Porque esses elétrons, eles conseguem passar para outro corpo facilmente. E eles conseguem transitar também de uma molécula para outra. Ou melhor, transportando a carga elétrica com facilidade pelo corpo desse material. Professor, quem são esses materiais em geral? Os metais, tá? Soluções salinas, porque nas soluções salinas você pode observar que nós temos sais, né? Os sais, eles são formados por ligações iônicas, onde os elementos que geram essas ligações têm capacidade ou de ganhar ou de perder elétrons, tá bom? Então, nesse caso aqui, você pode observar que, por exemplo, os metais, eles têm uma facilidade de perder elétrons, de ceder elétrons. Por quê? Porque esses elétrons não estão fortemente ligados ao núcleo, tá? Professor, os prótons que estão no núcleo têm uma capacidade de movimento? Não, tá? Tanto que quem gera essa ideia de eletricidade são os próprios elétrons. Quem gera essa questão da energia elétrica é o movimento dos nossos elétrons, tá bom? Bom, já comparando com isolantes, os isolantes, eles são bons acumuladores, ou melhor, eles acumulam esses elétrons, eles não têm a tendência a transferi-los para outro corpo, tá? Os elétrons, eles tendem a ficar presos ou fortemente ligados ao núcleo do átomo que constitui a molécula dessa matéria, tá bom? Ou melhor, esses elétrons aqui, eles não conseguem escapar com facilidade do corpo desse átomo. Exemplos: vidro, borracha, madeira, tá? A madeira seca, é lógico, tá bom? O plástico, são elementos onde os elétrons, eles estão fortemente ligados ao núcleo. Então, por conta disso, eles não conseguem conduzir essa carga elétrica, como nós trabalhamos na aula passada. Essa carga elétrica é o acúmulo desses elétrons ou a perda desses elétrons, tá bom? Então, nesse caso aqui, eles são bons acumuladores, eles não passam essa corrente elétrica. Significa o quê? Que eles se transformam em um isolante, tá? Bom, possuem elétrons fortemente ligados ao núcleo dos átomos constituintes. Tá bom? Constituinte de quem? Da matéria, tá? E aqui nós temos também a gaiola de Faraday, que é a nossa chamada blindagem eletrostática. Tá bom? Professor, por que deram o nome de gaiola de Faraday? Porque, na verdade, Michael Faraday, ele foi o primeiro cientista, né? Pode-se dizer um físico experimental, que ele se colocou em uma gaiola, tá? Ele se trancou em uma gaiola metálica e pediu para que os assistentes descarregassem, né, grandes cargas elétricas nessa gaiola. Lógico que dentro da gaiola ele não levava nenhuma descarga elétrica, já que fica de fora dessa gaiola, levava descargas elétricas. Por que isso acontecia? Porque, na verdade, os elétrons, eles ficam livres no corpo, na superfície dessa gaiola, tá? Nessa blindagem metálica. Professor, então, é preciso ser metálico? Sim, é preciso nós ter uma blindagem metálica, tá? Então, na verdade, isso aqui é uma blindagem
É uma blindagem metálica. Tá? Esses elétrons ficam livres na superfície do corpo dessa blindagem, não adentrando e não gerando uma descarga elétrica para quem está dentro dessa blindagem, tá? Dessa casca. Por exemplo, corpo de carros, aviões, são blindagens eletrostáticas. Tá? Por exemplo, se um raio cair na superfície de um carro, as pessoas que estão dentro desse carro não sofrem nenhum dano ou não sofrem nenhuma descarga elétrica. Por quê? Porque o corpo do carro em si, ele é uma blindagem eletrostática. Tá bom? Um avião, quando um raio ele atinge o corpo de um avião, as pessoas que estão lá dentro, elas não sofrem essa descarga elétrica. Por quê? Porque os elétrons eles ficam transitando na superfície, tá, do corpo desse avião, transformando ele numa blindagem eletrostática, tá, numa gaiola de Faraday, ok? Bom, para a gente fixar melhor esse nosso conhecimento, eu peguei a apostila aqui para que nós possamos fazer uma melhor compreensão. Lógico, são elementos básicos, tá, que você vai conseguir compreender. Exemplo. Primeira questão fala o seguinte, lá na página 168. Devido à grande quantidade de energia consumida nas cidades, os fios e equipamentos utilizados ao longo da transmissão de energia elétrica devem ser cuidadosamente projetados para evitar acidentes causados por descargas elétricas indevidas. A foto a seguir ilustra alguns elementos utilizados em uma parte da malha da distribuição de energia elétrica, conhecida como subestação de energia elétrica. Tá? Se você analisar, nessa nossa questão aqui da sua apostila, nós temos um desenho, onde nesse desenho aqui, você tem esse corpo aqui, né? Esse corpo aqui ele é formado por um elemento de cerâmica, e nós temos a tubulação metálica, que é protegida por essa blindagem, só que essa blindagem aqui é formada por cerâmica, tá? Então, o que acontece aqui? O que essa questão quer? Ela fala o seguinte, considerando os elementos A e B indicados na imagem, preencha a tabela a seguir. Fios de transmissão. Os fios de transmissão eles são metálicos. Há movimentação de cargas? Sim. Então, primeira questão. Na nossa primeira questão, os fios, tá? Nos fios, nós temos um movimento de carga? Sim, são fios metálicos, né? A função deles é transmitir esses elétrons de um ponto para o outro, tá bom? Ou de um corpo para o outro. Então, sim, existe essa transferência. Esse fio é condutor ou isolante? Ele é considerado como um condutor. Bom, lógico, ele transmite ou ele deixa livre a passagem desses elétrons pelo seu corpo, tá bom? Já que esses elétrons não estão fortemente ligados ao núcleo do átomo, que constitui a matéria. Bom, aí fala o seguinte, o suporte cerâmica, a cerâmica, essa cerâmica aqui, ela faz um contorno no corpo dessa tubulação, desse fio metálico, né? Aí fala o seguinte, ele transmite eletricidade? Nossa resposta é não. Tá? Não existe transmissão de corrente elétrica, não existe transmissão de elétrons, de carga elétrica. Tá? Ela é um isolante. Bom, então nós podemos considerá-la como um isolante. Bom, por que, professor, ela é um isolante? Porque, na verdade, ela é um acumulador. Ela prefere acumular esses elétrons do que transmiti-los. Tá? A natureza dela deixa com que esses elétrons tenham uma forte ligação com o núcleo do átomo, deixando um acúmulo de elétrons no corpo dessa matéria. Tá? Resumindo, ela se transforma em um isolante. Ok, pessoal? Bom, essa primeira questão aqui, ela te dá uma noção básica, né, do que é condutor, do que é isolante. Tá bom? Nossa segunda questão fala o seguinte. Durante um voo, um avião pode ser submetido a uma descarga elétrica, como ilustrado na imagem a seguir. Você pode observar que na sua apostila nós temos essa imagem, né? O corpo desse avião levando uma descarga elétrica.
Porém, apesar do grande deslocamento de ar, as pessoas ficam eletricamente protegidas dentro dele. Letra A. Indique se, na situação apresentada, o ar é um meio isolante ou condutor. Tá? Bom, a presença desse raio, pessoal, diz que o ar ele é um meio condutor, mas o ar em si ele é um isolante. Tá bom? Nessa situação, a nossa segunda questão, na situação, o ar é um condutor. Nessa situação aqui, o ar é condutor. Na situação, tá bom? Realmente, o ar é o quê? O ar ele é isolante, tá? Então, você pode observar que na real ele é um isolante. Professor, o que pode tornar o ar um condutor? Quando, na verdade, o ar ele tem uma taxa de umidade, tá? Ela contém partículas líquidas de água misturado com as partículas gasosas. Significa que nós temos o que? Uma condução de eletricidade. Quando esse ar fica muito úmido ou quando nós temos uma situação de, vamos supor que uma ventania, um deslocamento, um ar muito úmido, tá? Um período chuvoso, ela pode gerar descargas elétricas, tá bom? Pelo transporte de elétrons através da água, tá? Indique o nome do fenômeno que permite a propagação elétrica das pessoas dentro do avião. Bom, a não propagação elétrica, né? Porque na verdade, dentro desse avião nós temos uma gaiola de Faraday, tá? Ou melhor, nós temos uma blindagem eletrostática. Então, a nossa letra B, o nome é blindagem eletrostática, ou gaiola de Faraday, tá? Por quê, professor? Porque, na verdade, esses elétrons eles ficam livres no corpo do avião. Eles não adentram esse corpo, tá bom? Letra C. Explique por que não ocorre transformação de energia em corpos presentes dentro do avião, tá? Bom, porque, na verdade, como esses elétrons ficam na superfície do corpo desse avião, tá? A transformação energética acontece só nessa superfície. Ou melhor, o avião tende a esquentar ou tende a transmitir essa corrente elétrica só na sua superfície, por conta desses elétrons que não adentram o corpo do avião, tá bom? Então, a transformação energética, ela fica simplesmente na superfície do corpo desse avião, tá bom, pessoal? Bom, essa aqui é a nossa segunda questão, tá? Você pode observar que é bem teórica, bem abstrata. Na nossa próxima aula, eu já venho trabalhando com vocês os processos de eletrização, tá? Lógico que essa nossa aula aqui ela foi muito importante para que você tenha uma noção de como acontece e de como se comporta essa questão do isolante e do condutor elétrico, tá bom? Então, eu agradeço, até a próxima aula e valeu!